Relato 1. A enfermeira fantasma. Em 2020, no início da Covid, eu tinha acabado de dar à luz. Neste momento eu só poderia ter mais uma pessoa no quarto comigo durante toda a minha estadia no hospital. Claro que o pai do meu filho estava lá. Mas no terceiro dia ele saiu para arrumar a nossa casa e arrumar tudo para mim e o neném. Eu tinha ficado doente e fiz uma cesárea, então tive que ficar por cerca de 4 a 5 dias. Bem, enquanto ele estava fora, uma enfermeira chamada Kelly disse que me ajudaria durante todo o dia e passaria tempo comigo para que eu não me sentisse sozinha enquanto meu esposo se foi. Eu realmente não conseguia segurar meu bebê por estar doente e a dor da cesárea, então minhas enfermeiras entravam toda vez que era hora de mamar. Notei que quando eles entravam não reconheciam Kelly e ela ia para a parte mais distante da sala e ela me dizia, e eu só vou sair do caminho. Agora ela me disse que não se especializou no que eles faziam, ela era apenas para ajuda. Então eu não questionei nada. O dia inteiro ela foi tão prestativa e me incentivou. Eu realmente acredito que eu teria quebrado se ela não estivesse lá comigo. Ela era tão querida. Bem depois de umas 5 ou 6 horas ela me disse que tinha que sair e que viria me visitar antes do turno acabar para ver como eu estava. Ela me abraçou e deu um beijo no meu bebê e saiu do quarto. Mais tarde, naquela noite, meu marido voltou e estava muito chateado. Ele tinha me contado algumas coisas que aconteceram com a mãe dele e que ele estava arrependido de ter demorado tanto. Fiquei chateada, mas disse a ele que uma enfermeira chamada Kelly me fez companhia. Enquanto eu falo sobre ela, minha enfermeira está trocando meus lençóis e ela fica tipo, quem é Kelly? Expliquei que ninguém chamado Kelly estava no meu quarto ou trabalhando naquele dia. Então pensei instantaneamente naquelas mulheres que fingiam ser enfermeiras e sequestravam crianças. Mas minha enfermeira me disse que eu poderia estar alucinando e ela disse ao meu médico. Conversei com meu médico e ele disse a mesma coisa. Bem, algumas horas depois, uma enfermeira que eu não reconheci entrou no meu quarto e disse, eu sei que isso pode parecer loucura, mas todos no chão estão falando sobre você ter visto Kelly. Eu disse, sim, ela esteve aqui comigo por umas 7 horas hoje e ela ajudou muito. Estamos sorrindo e rindo enquanto eu falava sobre Kelly e como ela era doce. Então ela pegou o celular e me mostrou fotos dela que pareciam ser talvez do início dos anos 2000. Eu estava sorrindo sabendo que não estava alucinando. Então ela me disse que Kelly morreu há mais, assassinada pelo namorado. Eu não fiquei muito chocada porque toda a minha vida eu lidei com paranormalidade. Mas fiquei arrepiada porque nunca tive um encontro tão profundo. Bem, a senhora me deu um abraço e começou a chorar dizendo, agora eu sei que ela está bem. Desde aquele dia eu tenho me perguntado por que Kelly entrou no meu quarto e me ajudou. Eu meio que gostaria de poder vê-la novamente. Relato 2. O fantasma da cartola preta. Sou enfermeira em uma unidade de cuidados paliativos de um hospital antigo. Se você é enfermeiro em uma dessas unidades como eu ou conhece um enfermeiro, por favor, leia até o final. Eu poderia usar sua ajuda. Ao longo dos meus anos trabalhando neste hospital, eu vi muita coisa, principalmente estando em uma unidade de cuidados paliativos, você vê muitas coisas que outras pessoas gostariam que não fossem. Para alguns de nós, em algum momento, só temos que aceitar as coisas como elas são. A unidade em que trabalho tem 9 camas em 9 quartos diferentes, todas espalhadas por um longo corredor. No início do corredor está o elevador, saindo dele, você encontrará a sala de limpeza à sua direita, onde guardamos todos os equipamentos e produtos de limpeza, e a sala das enfermeiras à sua esquerda, juntamente com a entrada pelas escadas. Por causa do prédio e da segurança do paciente, e para que possamos acessar os outros andares facilmente se precisarmos, a administração nos proibiu de trancar as portas das escadas. Isso não é o ideal, porque alguns de nossos pacientes, em seus delírios, podem atravessar a porta do nosso quarto sem serem percebidos e serão um perigo para si mesmos, então sempre mantemos as portas fechadas amarrando um lençol ao redor das maçanetas das portas para mantê-los juntos. Isso é importante, então você sabe por que o que vem a seguir começou tão estranho. O quarto das enfermeiras é onde passaremos a maior parte dos plantões noturnos fazendo todos os tipos de atividades, incluindo descansar e realmente dormir. Normalmente, tarde da noite, minha rotina incluía verificar todos os nossos pacientes, verificar todas as portas e janelas para se certificar de que todos estão trancados corretamente, verificar as portas das escadas, e em seguida, passar a maior parte da noite verificando os prontuários dos pacientes. Esta noite, em particular, eu tinha terminado com minhas rondas e estava verificando todas as câmeras.
Quando minha auxiliar de enfermagem entrou no quarto das enfermeiras, ela me perguntou se mais alguma coisa era necessária ou se estava bem para dormir por um tempo. Falei que a ela estava tudo bem, então ela tirou os sapatos, deitou de costas para o quarto e eu, de frente para a parede, e foi dormir. Eu estava lendo o prontuário de um novo paciente, que estava entrando em nossa unidade em breve, para saber o que esperar e como se comportar ao seu redor, quando comecei a ouvir passos andando pelo corredor da unidade. No início, eu os ignorei, pensando que estava apenas cansado, e que meus ouvidos estavam pregando peças em mim. Não seria a primeira vez. À medida que eles persistiam, comecei a me perguntar o que estava acontecendo. Dei outra olhada nas câmeras, mas cada um dos quartos e corredores parecia completamente normal. Os passos, no entanto, continuavam chegando até o quarto das enfermeiras, parando a cerca de 2 passos de aparecer na minha porta, depois virando e voltando até o outro lado. Esperei para ver se mudava alguma coisa, mas quando não mudava, então me levantei para ir verificar. Foi quando um de nossos pacientes, o do quarto número 7, começou a nos ligar freneticamente. Minha auxiliar de enfermagem ainda estava dormindo, então saí cuidadosamente do quarto e olhei ao redor. Não havia nada lá, e os passos haviam parado, então corri para o quarto do paciente. Quando cheguei lá, ele estava gritando freneticamente, encostado na cabeceira da cama, apavorado, gritando para que eu dissesse ao homem da cartola sentado na cadeira do quarto para ir embora e deixá-lo estar. Normalmente, com pacientes como esses nesse estado de estresse, apenas acompanhamos seus delírios para acalmá-los. Se houver enfermeiros assistindo, o que eu espero que haja, vocês saberão o que quero dizer. Neste caso, com ele gritando na sala, virei-me para a cadeira e comecei a conversar com aquele homem imaginário de cartola, dizendo que precisava ir, que o horário de visita estava feito e que ele precisava sair agora ou teríamos que chamar o segurança. Depois disso, o paciente se acalmou, agradeceu efusivamente por ter mandado o homem embora e deitou-se para descansar. Voltei para a sala das enfermeiras e para o que estava fazendo. Quando voltei, meu coração parou. Tudo o que senti foi o pânico tomando conta do meu coração dentro de mim. Enquanto eu estava lá, sem saber o que fazer e olhando para as câmeras de vigilância, havia uma grande sombra, bem no meio do quadro da câmera gravando o final do corredor, bem em frente ao quarto em que eu tinha acabado de entrar. Dei um passo para trás e me inclinei para trás para verificar se conseguia ver alguma coisa ali, e não havia nada. Dei outra olhada rápida para as câmeras, e a sombra ainda estava lá, parando terrivelmente em frente à porta do quarto desse paciente. Desta vez, porém, quando me virei para olhar diretamente para o corredor novamente, essa coisa estava lá. Por um momento, parecia que tudo congelou no lugar, e eu fiquei ali, olhando para ele como um tola. Então, lentamente, ele se virou para mim, um par de olhos vermelhos escuros estranhos aparecendo. Ele ficou assim por um tempo, gritou comigo e voou para o quarto do paciente, batendo a porta atrás dele. Minha auxiliar de enfermagem pulou acordada na batida da porta e começou a me perguntar freneticamente o que estava acontecendo. Eu já estava sem fôlego. Eu contei a ela o que tinha acabado de ver e o que tinha acabado de acontecer e ela não acreditou em mim. Pedi que ela fosse comigo para o quarto da paciente, e ela concordou, começando a ficar curiosa. Caminhamos lentamente pelo corredor, passando por todas as portas com cuidado. Eu tinha medo que qualquer coisa viesse voando em nossa direção. Quando chegamos ao quarto, essa coisa voou, empurrei a porta sem entrar, para verificar se havia algum tipo de perigo e imediatamente senti uma lufada de ar gelado me atingir no rosto. O ar-condicionado estava ligado em todos os quartos e ajustado para 23 graus, então isso não era normal. Nada vinha voando em nossa direção, como eu tinha medo de acontecer, mas ali, bem ao lado do leito do paciente, havia essa sombra. Percebi que era um homem, alto e forte, com uma cartola sobre a cabeça. Perguntei à minha auxiliar de enfermagem se ela poderia vê-lo, sem esperar um não. No entanto, é o que eu tenho. Ela não conseguia ver nada ali parado, e de fato o leito não estava muito bem iluminado. Lentamente, a sombra voltou-se para mim novamente. Desta vez, não gritou. E se dissipou lentamente. Imediatamente me acalmei. Não só não conseguia mais vê-lo, como também não conseguia senti-lo. Essa sensação de calma veio sobre mim e o paciente parecia bem, então saímos do quarto e voltamos para o quarto da enfermeira. Meu colega voltou a dormir, mas eu não descansei até verificar o resto da unidade para ter certeza de que todos estavam seguros.
Depois disso, não pude deixar de olhar para as câmeras a cada minuto pelo resto da noite. Eventualmente, nossa mudança havia acabado e se tornaria a mudança com a experiência mais intensa que já tive. No dia seguinte, quando chegou a noite e fiz todas as minhas rondas, entrei no quarto 7 para verificar o paciente. Quando me aproximei dele, percebi que ele havia falecido. Esta foi a minha primeira experiência com o Homem das Sombras na Cartola, mas não foi a última e ainda está em andamento. Eu sou o único que pode vê-lo ao redor da unidade, o que assusta a todos. Toda vez que o vejo, é nas mesmas circunstâncias, entro no quarto de um paciente e a sua sombra aos pés da cama. Aguardo um pouco, até que ele se vire para mim e se dissipe. 1 ou 2 dias depois, o paciente falece. Esta é uma história real e é algo com que tenho de viver quase todos os dias agora. Eu não tenho certeza se essa coisa está matando pessoas ou anunciando suas mortes, mas se você é um enfermeiro em uma unidade semelhante ou conhece alguém que é, por favor, compartilhe isso com eles e comente o que você sabe sobre isso. Eu preciso saber o que é isso, como lidar com isso e se alguém já passou pelo mesmo que eu, mesmo que seja uma entidade de aparência diferente. Eu posso mantê-lo atualizado aqui, se as pessoas estão engajadas e querem saber mais. Deixe-me saber se você quiser alguma atualização, e eu vou me certificar de trazer. Se você mesmo está lidando com algo assim, saiba que você não é o único. Talvez isso ajude você a sentir menos medo. Relato 3. Plantão noturno no hospital. Eu trabalho como enfermeira em um hospital no Reino Unido que foi inicialmente construído durante a Segunda Guerra e deveria ser uma instalação temporária. No entanto, não foi esse o caso e continua a ser um edifício ligeiramente modernizado. Lembro-me de cobrir um turno noturno durante o inverno e ter um paciente internado conosco com uma infecção, mas de outra forma não tinha doenças que pudessem afetar sua função cognitiva, ou seja, demência, dificuldades de aprendizagem, etc. Por volta das 2:30 da manhã, o referido paciente começou a gritar da sala lateral em que foram colocados. Eu e outra enfermeira respondemos. Uma vez no quarto, tentei resolver a situação e acalmar o paciente. Durante todo o tempo, o paciente gritava sobre um homem com um saco sobre a cabeça que estava parado no final da cama observando-o. Quando entramos no quarto, pude perceber que algo estava errado e senti uma mudança de energia, apesar de eu ter dito ao paciente que não havia nada com o que se preocupar. Uma vez acomodado, eu e a outra enfermeira que vinha comigo nos viramos para sair da sala e testemunhamos o que só posso descrever como uma figura sombria, passar por um conjunto de portas duplas fora da sala lateral em que o paciente residia. As portas estão atrás de um pouco de cortina, então você não pode vê-los da sala lateral, mas uma vez que você sai da sala, você pode vê-los. Depois de alguns segundos, tanto eu quanto a enfermeira que atendeu a resposta percebemos que as portas duplas estão sempre trancadas e precisam ser destrancadas com chaves. O tempo que levávamos para ver a figura passar por aquela área e quanto tempo levaria para destrancar as ditas portas, passá-las e trancá-las novamente do outro lado, seria quase impossível. Portanto, nós dois chegamos à conclusão de que era um fantasma ou entidade de algum tipo e voltamos para a mesa um pouco nervosos. O hospital em que trabalho tem uma boa parcela de histórias de fantasmas e esta é uma das 3 experiências que tive pessoalmente durante minha estadia de 5 anos neste hospital em particular,